sobre ensino de história. Então, é um prazer, né, poder convidar vocês, ter vocês aqui na atividade, né, professora Vitória e professora Marcela, que produziram esse capítulo. Professora Vitória, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora adjunta, né, do curso de licenciatura em História, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, professora do mestrado profissional interdisciplinar em Ciências Humanas e coordenadora do Laboratório de Práticas de Ensino em História. Muito obrigado, professora Vitória. Professora Marcela também, que escreveu o trabalho em conjunto, agradecemos muito a participação e a presença, a participação na obra e a presença aqui. A professora Marcela é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da área de Ensino de História da Universidade Federal de Roraima, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, Ensino de História, Prof. História da Unidade da Universidade Federal de Roraima e coordenadora do Programa de Iniciação à Docência. Muito obrigado novamente, é um prazer ter ambas aqui conosco, tá? Fique à vontade. Muito obrigada, Edivaldo, muito obrigada, Oswaldo, pelo convite. É uma felicidade estar aqui compartilhando a tela com a Marcela de novo, né, Marcela? Já estava com saudade, já. Certeza, foram muitas lives, né, Vitória, nesse projeto que originou depois esse capítulo sobre o bate-papo sobre o ensino de história, em que a gente viveu um pouco justamente dessa tensão de ficar no estúdio, de aprender fazendo, de vivenciar naquele drama da pandemia, todo esse processo que depois na nossa área foi crescendo e se ampliando, né, de lives, mas naquele momento foi algo bem inicial mesmo. Pois é, eu vou só comentar rapidamente, e aí a proposta do capítulo, e aí eu passo a palavra para a Marcela, né? Esse capítulo, a gente está refletindo sobre a construção deste programa, vamos dizer assim, né, que foi o bate-papo sobre ensino de história, que vigorou durante 2 anos, né? Nós fizemos inicialmente 2 vezes por semana os programas, né, as lives, e depois a gente passou a produzi-las quinzenalmente. De qualquer forma, a ideia do capítulo é refletir sobre o processo de construção de um produto audiovisual, vamos pensar assim, né? Porque, de uma certa forma, né, ele lida com uma bagagem de uma linguagem audiovisual, e, ao mesmo tempo, refletir também sobre uma ideia que o Muniz Sodré traz, que é a ideia da comunicação a partir de uma comunidade, né? Ou seja, o ato de comunicação ele não está separado da construção de uma comunidade, né? E, nesse sentido, durante esse processo de construção do bate-papo, nós buscamos construir e dialogar com esta comunidade, né? Então, a gente sempre falava assim, né? Todos os programas eles foram realmente construídos coletivamente, porque não eram as pessoas que estavam atrás das câmeras, né, aparecendo apenas, mas todas as pessoas que interagiram, que assistiam, que divulgavam e que depois deram suas opiniões, que depois continuaram a usar esse material, enfim. Esse conjunto de interações é que compôs a riqueza na qual se transformou esse material, né, que, enfim, a gente avalia, né, até pelos feedbacks que a gente teve, das pessoas falaram, porque a gente acabou sendo catalisadoras, né, desse processo de criação de uma comunidade ali naquele momento, para refletir sobre o ensino de história, né? E, com isso, conseguimos construir também um acervo muito rico fugiu os números, acho que são 78, na verdade, 78 programas, refletindo todos eles sobre aspectos do ensino de história, né? Bom, eu vou passar a palavra
para Marcela e qualquer coisa a gente volta. O que eu queria compartilhar, primeiro também agradecer aos nossos organizadores, né, pela oportunidade de divulgação daquilo que foi construído com tanto carinho, né, e com bastante dedicação realmente. Segundo, agradecer à Vitória, né, como eu tinha escrito ali no chat, é realmente uma parceria, uma parceira aí de trabalho incansável, né, que apostou nesse modelo. Eu sempre gosto de ressaltar isso, essa ideia original foi da Vitória, né, da gente fazer algo nesse cenário que era um cenário de dor para muita gente, para todo mundo, aliás, né, em que a gente estava vivendo na época da pandemia, e acreditar nessa potência do ensino de história, ser também, refletir sobre o próprio campo do ensino de história, por que não falar, né, como uma possibilidade de cura para a gente num momento extremamente sensível. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que na base desse projeto do bate-papo, e eu lembro, né, Vitória, quando você trouxe a proposta, que a gente rascunhou, ampliou, foi dando vida, que o afeto estava na base realmente de criação dessa ideia. Afeto não significa ausência de problemas, não significa pensamentos divergentes, mas como a gente conseguiu gerenciar isso em prol de algo que a gente considera relevante para a área. E isso eu também gostaria de deixar claro, né, que isso mostra para a gente como o ensino de história pode ser realmente essa rede, né? A gente falava isso em várias lives, né? Essa rede de afetos, essa rede de saberes envolvendo pessoas, profissionais da educação básica, da formação superior, que estavam em diferentes lugares no Brasil inteiro. Então, foi um desafio, né? Acho que a Vitória deve se lembrar também de alguns comentários de ódio que a gente teve, da queda do canal no YouTube, das críticas que a gente recebia, e aí a gente tentava também filtrar um pouco isso, no sentido de aprimorar, sim, o projeto, mas também de não se desanimar pelos desafios que foram aparecendo. E a gente entende que esses foram pontos, né, na nossa experiência profissional que nos ajudaram e, com certeza, hoje se desdobram em outras frentes de trabalho. E uma pergunta de bastidor que muita gente faz, semana passada, ou retrasada mesmo, uma amiga minha, que é professora de História, perguntou: e o projeto com a Vitória? Né? As pessoas querem saber o que vai ser o bate-papo, o que foi e o que vai ser. A gente tem amadurecido muito no bastidor, a gente está sempre em diálogo, conversando, né, na potência que se transformou o nome Bate-Papo sobre Ensino de História, que traz essa informalidade, mas com o rigor científico do que a gente acredita que o campo do ensino de história mereça e precisa, né? Mas que nós estamos amadurecendo isso, né? Aqui eu estou na Universidade Federal de Roraima, que para o ano de 2024 eu pretendo cadastrar esse projeto como extensão, mas sempre nessa parceria com a professora Vitória, né? Com outras redes de saberes, e a gente, enfim, está amadurecendo aí no tempo do possível. A gente com certeza vai, não talvez com outros formatos, né? Porque a gente hoje já não vive mais aquele cenário, já se transformou muito, mas a gente deseja voltar e reativar, sim, com bastante carinho esse projeto que ganhou aí o apoio de muita gente, seja as pessoas divulgando, né, nos dias das lives, seja depois as pessoas nos escrevendo, agradecendo, porque esse projeto chegou a muitos lugares desse país, né, que tem uma dimensão de continente que a gente vive, seja pelos colegas que depois escreveram para a gente dizendo que estavam usando essas lives como parte das suas disciplinas na pós-graduação, na graduação, enfim. Então a gente acha que o que foi feito, né, todo o esforço coletivo de criação, está aí, está disponível. A gente também quer destacar isso, que esse acervo digital está disponível para pesquisa, para consulta, enfim, e dizer que a gente está carinhosamente pensando no que pode se tornar o bate-papo sobre o ensino de história, e sempre nesse diálogo com os estudos, né, da história pública, da história digital, ou da história pública digital, e esse grande campo que é a nossa área de conhecimento, o ensino de história. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre o texto, o capítulo, né? A gente buscou, nesse capítulo, sintetizar algumas ideias, né, do que foi esse processo, fazer um balanço do que existe no acervo que foi construído, e ressaltar, e aí eu gostaria
de pontuar uma questão que dialoga com os outros capítulos dessa coletânea, que é sobre a questão do audiovisual e também o que o professor Edivaldo falou, né, sobre o produzir, né? E no âmbito da história e do ensino de história, o produzir ele também precisa envolver uma reflexão da relação entre forma e conteúdo, né? Porque conteúdos produzem formas, formas produzem conteúdos, né? Então a gente não pode também descolar essa discussão, e isso é algo que a gente buscou trazer também ao final do capítulo, para poder trazer esse processo de reflexão da forma do bate-papo, que é como a professora Marcela ressaltou, o bate-papo parece informal, mas ele não foi informal na sua elaboração, ele não foi informal na sua construção, quer dizer, existia uma intencionalidade da criação de momentos que pudessem despertar o afeto, as relações, deixar, enfim, uma série de elementos que nós utilizamos conscientemente e alguns que surgiram de forma inconsciente, vamos dizer assim, mas que enfim, o destino nos parabenizou. E esse processo, né, uma coisa que é interessante ressaltar, é que, enquanto historiadoras produzindo conteúdos de mídia, a reflexão da forma e da linguagem, ela não pode estar completamente fora desse processo, né? Porque a linguagem ela também tem uma história, ela é historicamente, né, construída, e e nós podemos problematizar a linguagem também, né, nesse sentido. Então é isso. Eu queria novamente agradecer a professora Marcela pela parceria, que é, assim, incansável, eu não tenho nem palavras para descrever, assim, o amor que eu tenho por essa mulher. E que é fruto de uma troca, como a gente falou, né, professor Edivaldo? Acho que no mundo onde nós somos ensinados a competir, né, sobretudo entre mulheres, a gente conseguir contornar divergências e trazer a riqueza, não só a nível pessoal, mas para a área, eu acho que foi talvez uma das coisas mais fortes que ficou para mim desse projeto. E também, né, Vitória, às vezes que a gente se emocionou quando recebemos mensagens, as mais diversas, né, em apoio mesmo, em agradecimento, que é algo também que a gente ainda tem que melhorar muito na academia, aprender a trabalhar mais em rede, aprender a trabalhar em coletividade, agradecer pelas coisas, partilhar as coisas, porque a gente sempre dizia, o bate-papo não é da Vitória, o bate-papo não é da Marcela, o bate-papo é nosso, é para todo mundo que queira, né, que queria e queira aprender, trocar ideias sobre o ensino de história, e principalmente uma oportunidade da gente valorizar a docência no Brasil, seja ela da educação básica ou da educação superior na formação de professores. Acho que é um grande reconhecimento a essa profissão que vem sofrendo ainda hoje tantos embates ali, tantos problemas, tantas dificuldades, mas também essa potencialidade que eu acho que o programa do bate-papo quis ressaltar, e o texto também acho que tentou cumprir esse papel de valorização da profissão do professor. Tá ótimo, é muito importante mesmo o trabalho realizado, né, por vocês a partir da atividade, a produção do capítulo e esse projeto, né, de produzir conhecimento compartilhado, produzir conhecimento que valoriza as diferentes instituições de ensino, né, no espaço público, as diferentes instituições públicas que produzem conhecimento, né, nós só fortalecemos o ensino nos diferentes níveis, né, com essa perspectiva de compartilhar. Muito obrigado, viu? Vou agora convidar o professor Oswaldo para a gente caminhar para o encerramento da atividade, agradecer a presença de todos e todas, né, que assistiram pelo YouTube, assistem pelo YouTube, e daqueles dos autores e das autoras que participaram aqui da transmissão dessa atividade de lançamento do livro Ensino de História e Mídias Eletrônicas, né? É fundamental a presença de vocês aqui, porque o conhecimento compartilhado, ele pode só fortalecer a nossa área de história, e isso é fundamental para o ensino também de história, né? Agradeço muito a possibilidade de participar desse projeto, a possibilidade de dividir. Nós caminhamos cada vez mais para um mundo centrado no individualismo, né? Na busca pelos anseios pessoais,
E trabalhar coletivamente mostra que a solidariedade, o exercício da reflexão, da discussão, do debate em conjunto, é sim uma forma muito, muito positiva e muito potente de produção de conhecimento e da nossa existência no mundo. Agradeço a possibilidade de ter dividido essa obra com essa empreitada, né, de coordenação, de organização desse trabalho com o professor Oswaldo, companheiro aí de jornada aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Agradeço a possibilidade da gente ter tido recursos também para a produção desse livro, né, por meio do PROAP da CAPES. Ter recurso é fundamental para fazer ciência em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. É fundamental para a gente cada vez mais produzir conhecimento ainda mais qualificado, né? Então agradecemos a CAPES por ter cumprido um papel que é um papel do Estado brasileiro, né? Deve ser exercido pelo Estado brasileiro. Nunca é gasto investimento em educação, investimento em produção do conhecimento, investimento em pesquisa qualificada. É sempre investimento na formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, que se organize a partir de uma perspectiva de distribuição equitativa dos recursos que nós temos, né? Então é fundamental ter o apoio da CAPES nessa empreitada também. Aproveito a oportunidade para convidar todos e todas para a atividade que nós vamos fazer no dia 25/9, né? O História pela Rede, com o professor Flávio Trovão, da Universidade Federal de Rondonópolis, que vai fazer uma fala a partir das 18 horas, horário de Mato Grosso, intitulada História, Mídias e Educação. E passo agora para o Oswaldo, novamente, para ele encerrar a atividade de hoje. Oswaldo, fique à vontade, tá? Bom, então também agradecer, né, Edivaldo, agradecer, né, a você pela parceria, ao programa, né, e a todos, né, e todas as autoras e autores que contribuíram, né, são 12 capítulos, né, tivemos